Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa rádio web católica Rádio Profecia. O evangelho de hoje nos apresenta uma pergunta que parece ser simples, mas que, na verdade, toca profundamente o nosso coração. Então, meus irmãos, vamos juntos crescer da fé? Não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos para o evangelho de hoje, que se encontra em São Mateus, capítulo 19, do 16 ao 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, um jovem se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Olha só, que interessante. Ele não está perguntando como ganhar dinheiro, como ter sucesso ou como ser reconhecido. Ele está preocupado com algo muito maior, é a vida eterna. E Jesus começa mostrando o caminho dos mandamentos. O jovem responde: Tudo isso tenho observado. O que ainda me falta? E aqui, meus irmãos, está o centro do Evangelho. O que ainda me falta? Talvez essa seja também a pergunta que precisamos fazer hoje diante de Jesus. Senhor, eu vou à missa, eu rezo, eu procuro fazer o bem, eu tento viver corretamente, mas o que ainda me falta? Porque existe uma diferença entre cumprir regras e entregar o coração. Aquele jovem aparentemente fazia tudo certo, mas havia alguma coisa dentro dele que ainda não estava completamente entregue a Deus. E Jesus, conhecendo o coração daquele homem, olha para ele com amor e diz: Se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Meus irmãos e minhas irmãs, percebam que Jesus não está simplesmente falando de dinheiro. O problema não era possuir bens, o problema era ser possuído pelos bens. Jesus queria mostrar àquele jovem que havia alguma coisa ocupando o coração, o lugar que deveria pertencer é somente a Deus. E isso é muito atual. Talvez nós não tenhamos grandes riquezas, mas podemos ter outros tesouros que acabam tomando o lugar de Deus. Pode ser o orgulho, pode ser o apego, pode ser o desejo de controlar tudo, pode ser o ressentimento, pode ser uma pessoa que colocamos acima de Deus, pode ser o medo de perder alguma coisa, pode ser até uma ferida que carregamos há anos e que não queremos entregar ao Senhor. E Jesus hoje pergunta para cada um de nós: o que está ocupando o primeiro lugar no seu coração?
Porque seguir Jesus, meus irmãos, não significa apenas acrescentar Jesus à nossa vida, é permitir que Jesus seja o centro da nossa vida. E o Evangelho diz que, depois de ouvir aquelas palavras, o jovem foi embora triste, porque possuía muitos bens. Olha que cena dolorosa. Ele encontrou Jesus, ele ouviu Jesus, ele recebeu um convite pessoal de Jesus, mas foi embora. E sabe por quê? Porque ele queria a vida eterna, mas não queria abrir mão daquilo que o impedia de seguir Jesus completamente. Isso nos faz pensar quantas vezes também nós queremos Jesus, mas queremos Jesus sem mudar a nossa vida. Queremos a bênção, mas não queremos conversão. Queremos a paz, mas não queremos perdoar. Queremos a graça, mas não queremos abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Queremos seguir Jesus, mas queremos continuar segurando aquilo que Ele está nos pedindo para entregar. E Jesus não chama aquele jovem para uma vida vazia. Jesus diz: vem e segue-me. Esse é o coração do Evangelho, meus irmãos. Cristianismo não é apenas cumprir uma lista de coisas. Cristianismo é seguir uma pessoa, é seguir Jesus, é caminhar com Ele, é aprender com Ele, é deixar que Ele transforme os nossos pensamentos, as nossas escolhas, os nossos relacionamentos e as nossas prioridades. E talvez hoje Jesus esteja olhando para você com o mesmo olhar de amor com que olhou para aquele jovem. Não é um olhar de condenação, é um olhar de amor. Jesus conhece as suas lutas, conhece as suas fraquezas, conhece os seus apegos, conhece aquilo que você ainda não conseguiu entregar. E Ele não está dizendo, você não presta. Ele está dizendo, eu quero você por inteiro. Meu irmão e minha irmã, talvez hoje você precise colocar alguma coisa diante do altar e dizer, Senhor, isso aqui eu tenho dificuldade de entregar. Por ser um relacionamento, pode ser um projeto, pode ser uma preocupação, pode ser uma mágoa, pode ser um apego material, pode ser uma necessidade de aprovação. E diga, Jesus, eu não quero perder a minha vida por causa daquilo que passa. Eu quero encontrar em Ti aquilo que permanece. Porque tudo aquilo que temos nesta vida é passageiro. Dinheiro passa, sucesso passa, juventude passa, reconhecimento passa, as coisas materiais passam, mas o amor de Deus, ele permanece. Por isso, hoje, Jesus nos convida a fazer uma escolha. Não uma escolha feita apenas com os lábios, mas com o coração. Senhor, o que ainda me falta? E depois de perguntar, precisamos ter coragem para ouvir a resposta. Talvez ela doa. Talvez Deus nos peça uma mudança. Talvez nos peça um perdão. Talvez nos peça um desapego. Talvez nos peça uma decisão. Mas lembre-se, quando Jesus pede alguma coisa, Ele nunca quer empobrecer a nossa vida. Ele quer libertar o nosso coração. Aquele jovem foi embora triste, porque estava preso ao que possuía. Jesus quer nos ensinar que a verdadeira riqueza não está naquilo que conseguimos acumular, mas naquilo que somos capazes de entregar por amor. Então, meu irmão e minha irmã, façamos hoje essa oração. Jesus, mostra-me aquilo que ainda me impede de te seguir. Dá-me coragem para entregar. Dá-me força para mudar. Dá-me um coração livre para te amar. E que nada neste mundo seja mais importante para mim do que a tua presença. Meus irmãos, que o Senhor nos dê a graça de não sermos como aquele jovem que encontrou Jesus, mas foi embora triste. E que nós encontremos Jesus e tenhamos coragem de dizer, Senhor, eu quero te seguir. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou e tudo o que ainda serei pertence a ti. E quando Jesus disser, vem, segue-me, que a nossa resposta seja,
Sim, Senhor, eu vou contigo. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.